muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor de hoje vai falar sobre alternativas no emagrecimento. Quem tira as nossas dúvidas é o médico cirurgião bariátrico, Dr. Otávio Cansanção Azevedo. Não saiam daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá para você que nos assiste de qualquer parte do mundo. O Consulta ao Doutor já está no ar hoje para falar sobre alternativas aí para o emagrecimento. Hoje eu recebo o Dr. Otávio Cansanção Azevedo, ele é médico, cirurgião bariátrico. Doutor, adoro te receber aqui, obrigada por ter vindo. Como vai, Denise? Tudo bem? Obrigado pelo convite. Hoje vamos falar dessas alternativas. Então, a gente vem falando sobre isso, né, doutor, com uma certa frequência. E a pessoa fala, por que a gente fala disso? Porque a obesidade é uma doença, é um problema que vem se agravando, né, doutor? Sem dúvida, cada vez mais, né? Então, agora, recentemente, o Conselho Federal de Medicina fez um levantamento sobre a obesidade no Brasil e nota-se que é uma endemia, né? Cada vez mais nosso estilo de vida nos torna mais sedentários, mais obesos, com uma alimentação cada vez mais inadequada. E o que preocupa é que nossas crianças estão muito obesas. Então, quando a criança é obesa, o prognóstico dela, da vida adulta, é um prognóstico de obesidade. Isso preocupa bastante. E aí, a gente fala das cirurgias da obesidade e algumas pessoas dizem, é que tá na moda a cirurgia da obesidade. Não é isso, não é que está na moda, né, doutor? Tem indicação precisa para fazer cirurgia da obesidade, é a última alternativa, não é? Sem dúvida nenhuma. A cirurgia bariátrica é o final de um longo caminho onde a pessoa tentou de todas as maneiras o tratamento clínico, o exercício, dieta, reeducação alimentar, às vezes passa até mesmo pela medicação, tratamento clínico com medicação, que agora se voltou até a usar algumas medicações que foram proibidas, na tentativa da pessoa emagrecer, porque hoje se sabe que a obesidade traz com ela uma série de doenças que limitam muito a vida da pessoa, em termos de qualidade de vida, e traz várias doenças associadas, onde você tem um prognóstico de doenças graves que podem até levar a pessoa a uma morte precoce. Perfeito. A obesidade traz com ela outros tantos problemas, né? Colesterol elevado, hipertensão, então tudo isso junto é uma bomba relógio, uma hora isso vai explodir. Agora, se a última instância realmente tem um longo período, e quando é que a pessoa chega ao cirurgião bariátrico? Ela chega ao cirurgião bariátrico depois que ela passou por um tratamento clínico. Até o Conselho Federal de Medicina preconiza que a pessoa tem tentado de 2 a 5 anos com afinco o tratamento clínico, reeducação alimentar, às vezes dependendo do tratamento medicamentoso com orientação do médico para tentar emagrecer. Uma vez que isso não foi possível, né, a pessoa não conseguiu, às vezes tem aquele famoso efeito sanfona, que é o grande problema da obesidade, que a pessoa ela emagrece, às vezes com tratamento clínico, mas quando relaxa um pouquinho, volta e volta até mais do que ela era inicialmente. Então isso traz uma frustração muito grande à pessoa, ela não consegue emagrecer, e aí a cirurgia bariátrica é uma alternativa. É uma boa alternativa quando bem indicada. Recentemente o Conselho fez uma nova normatização, porque a cirurgia, Denise, ela é muito vigiada pelo Conselho Federal de Medicina. Então existem várias normatizações, e tempos em tempos o Conselho revê os resultados da cirurgia bariátrica e renormatiza a cirurgia bariátrica. Agora, faz poucos meses, 3, 4 meses, o Conselho editou uma nova medida, uma nova normatização, onde amplia um pouco os critérios para a cirurgia bariátrica. Ampliou então um pouquinho. Tá, então estudos são feitos, mas sempre muito sob o olhar... Sob o olhar científico, né? Baseado em dados. Em quanto que melhora, quem piora, quem volta a engordar. Então, toda essa normatização é baseada em trabalhos. E o que mudou recentemente, então, mais mudanças? Então, vamos lá. Antigamente, você tinha uma indicação precisa para a cirurgia bariátrica, que era índice maior que 40. Índice, como é que a gente calcula o índice? Perfeito. A gente pega o peso da pessoa, divide pela altura, pega esse resultado, divide pela altura de novo. Isso dá um número.
Quando esse número é maior que 40, a pessoa é um candidato, você pediu candidato, porque isso não é um fator único. Perfeito. Né? Então ele é um candidato à cirurgia bariátrica. E antigamente, entre 35 e 40, com diabetes, pressão alta, dislipidemia, a pessoa era um candidato à operação bariátrica. Hoje, entre 35 e 40, entraram várias outras doenças associadas à obesidade. Então, entrou doença do refluxo, se você tem pedra na vesícula e obesidade, você pode operar. Ou a inadequação social do paciente, ou seja, um grande desejo do paciente de operar. Então, na prática, o paciente que tem um IMC acima de 35, quase todos que tiverem vontade de operar, são candidatos a uma operação bariátrica. Por isso que se ampliou o leque de candidatos, digamos assim. Legal. Agora, quem é obeso e faz os tratamentos, então, para tratar a doença, o especialista já dá ele te dá essa opção. Então, vai imaginar que o tratamento vai ser feito com o endocrinologista, por exemplo, para tratar a obesidade. Então, se é remédio que o endócrino acha necessário, então administra remédio, não funcionou, faz a dieta, vai no nutricionista, vai no nutrólogo, faz. Quando isso não cessa e o paciente tem esses problemas que você falou, o endócrino dá essa alternativa? Sem dúvida. A maioria dos pacientes que eu recebo hoje vem do endocrinologista. Pacientes que ficaram lá anos tratando nesse efeito sanfona e ele não consegue emagrecer. Porque hoje, Denise, a gente tem muito claro que às vezes o paciente tem uma disfunção hormonal digestiva. Então, o que acontece? Existem alguns hormônios da fome que em algumas pessoas, quando se estabelece a obesidade mórbida, esses hormônios eles são muito altos. E hormônios da saciedade que ficam muito baixos permanentemente. Então dá aquela fome que a gente chama de fome leonina no paciente. Então ele não consegue controlar. E há um outro problema, que às vezes o paciente chega num peso alto e cerebralmente o cérebro seta aquilo como a normalidade. Porque ele ficou assim muito tempo. Então você emagrece e faz aquela força. Quando você dá uma relaxadinha, o cérebro te puxa de volta. E aquele de volta é uma condição de obesidade. Então, esse tipo de paciente, a cirurgia é muito boa, porque ela reconfigura os hormônios digestivos e dá uma nova oportunidade ao paciente, onde ele vai emagrecer e permanecer magro o resto da vida. Perfeito. Já já a gente fala sobre essa nova condição depois da cirurgia, tá? Que tem alguns cuidados que precisam ser levados aí para o resto da vida desse paciente, né? Não dá para nunca mais visitar o médico, né? Já já a gente fala sobre isso, mas hoje, então tô pensando nos tratamentos para obesidade hoje, tá? O paciente pode chegar até você também batendo na sua porta e não tendo sido indicado por nenhum outro colega. Muitas vezes ele vai te contar que ele fez tudo que ele poderia, mas ele pode não ter feito. Se ele chega até você e tem preenche os pré-requisitos, ele é um candidato, ele pode fazer essa cirurgia, ou você questiona sobre essas tentativas? Hoje a gente tem algumas drogas que são liberadas, por exemplo, para o diabetes e que estão sendo usadas para a obesidade, e uma acho que já liberada, uma coisa meio recente, GLP-1, que é a liraglutida. Isso, já para o tratamento também. São pacientes que esses remédios não vão resolver o problema, ou pode ser mais uma tentativa ainda. Pode ser que alguém chegue e você fala, olha, você tentou isso, tem uma droga nova, assim, a pessoa fala, então peraí, vou tentar. Pode tentar dar resultado num caso extremo de obesidade? Então vamos lá. Ninguém procura um cirurgião bariátrico pela primeira vez. Tô gordinho, vou operar. Não. Isso não acontece, né? Então quem chega no cirurgião bariátrico, quem chega em mim, ele já tem uma história longa de regimes. Não existe aquela pessoa que nunca pensei em nada, pensou a primeira vez em cirurgia bariátrica. Então a pessoa tem essa história. Esse paciente, ele vai passar por um endócrino de qualquer forma, porque eu sempre peço uma avaliação do endocrinológico. Legal. Agora é interessante, Denise, assim, as pessoas têm, o que é importante é a informação. Então o paciente ele entender as opções dele. Então, sua opção é tomar remédio, você pode fazer dieta. Porque, em tese, se você fizer só dieta, você vai emagrecer. Só que tem gente que não vai se dar com dieta. Tem gente que não quer ficar tomando medicamento nesse efeito sanfona. Então, a pessoa que tentou realmente bastante tempo e ela quer ser operada, se ela
tiver os pré-requisitos, tiver uma cabeça boa, é um direito que o paciente tem, né? Porque muitas vezes fala, doutor, eu não aguento mais viver fazendo dieta. Tem gente que vem com uma história penosa de dieta desde a adolescência, onde o paciente não consegue emagrecer, tem uma sensação de inadequação social muito grande, sofreu aí bullying na adolescência. Então, são anos, digamos assim, de martírio, né? E a operação bariátrica é uma opção boa, porque a pessoa consegue emagrecer e tem uma qualidade de vida, é uma operação muito segura, existem técnicas onde a pessoa tem pouca desnutrição ou nenhuma, problemas de vitamina a gente consegue suprir. Legal. Então, se o paciente quer operar, é um direito dele, desde que ele preencha os critérios, evidentemente. Perfeito. Idade para operar. Já que a gente está falando tanto de uma obesidade chegando mais cedo, né, e se instalando... Isso também está bem estabelecido no próprio conselho, diz, é mais que 18 anos. Tá. Menos que 18 anos são casos excepcionais, onde você tem que ter um pediatra acompanhando também, tem que ser uma situação de exceção. Tá. Pelo menos 18 anos, que é quando a gente entende que a pessoa começa a ter uma condição de entender todo o processo que é uma operação bariátrica e o que ele vai ter que enfrentar durante a vida, porque não existe milagre, né? Não tem sentei e levantei magro, né? Então, tudo tem um custo pessoal. Uma troca. Tudo tem um custo pessoal, exatamente, tudo tem um custo pessoal. Você falou das técnicas, né? Tem técnica de desnutrimentos. Quem que escolhe as técnicas e quais são as técnicas que podem ser feitas, assim, pelo que diz o conselho? Então, tem algumas técnicas que podem ser feitas, mas hoje a comunidade científica tem como padrão ouro 2 técnicas, né? Uma, se a gente puder passar o vídeo, seria interessante, vamos mostrar, que é a gastrectomia vertical. A gente vai posicionar, a Rô vai posicionar o vídeo. Então, a gastrectomia vertical, que vai passar daqui a pouquinho, creio eu, você só diminui o tamanho do estômago. As duas hoje, nós fazemos por videolaparoscopia. Então, isso é videolaparoscopia. Os furinhos, né, que é uma coisa muito boa. Antes a gente tinha que abrir o paciente. Era um transtorno para recuperar. Então, a gente faz aí, os furinhos, coloca uma câmera e a gente vê tudo lá dentro e colocamos pinças para poder manipular as alças, o estômago e vendo através da câmera. Então, são pequenos furos. Esse é o estômago normal. Com um grampeador cirúrgico, a gente vai diminuir, a gente vai tirar uma grande parte do estômago e deixar ele pequenininho. A gente vai transformar um estômagão do obeso num tubo fino e estreito. Esse tubo fino e estreito vai albergar em cerca de 100 ml de comida. O estômago normal era praticamente 2 litros, certo? Então, a diminuição é muito grande. O mais importante é que vai deixar de ser produzido um hormônio da fome e vai ser produzido mais um hormônio da saciedade, com essa nova configuração. Desse jeito aí, a gente está vendo agora passando pelo intestino, então o conteúdo... Só mexe no estômago. Só mexe no estômago, então a comida vai passar... E você vai ter um estômago pequeno, então a pessoa vai comer menos. E vai ter uma nova configuração de hormônios digestivos, isso que é muito importante. Você faz o com o resto do estômago? Tira o estômago. Por um buraquinho Por um buraquinho. A gente esvazia ele, torce e tira ele pelo buraquinho. Entendeu? Joia. Então, essa cirurgia chamada, você tira uma gastrectomia, tira o estômago e deixa um tubo fino e estreito. Tá. Já é padrão o quanto vai ficar? O estômago de um obeso é maior do que um estômago normal? Não, maior não necessariamente. Já tem a quantidade ali, né? Então, a gente dá um padrão porque a gente molda esse estômago com uma sonda e grampeia seguindo esta sonda, entendeu? Então, você vai ter um padrão de tamanho de estômago. Isso é padronizado para o paciente ficar com o estômago suficiente para ele ter os nutrientes que ele precisa para viver e para ele... que ele não coma muito. Eu brinco que esse é como se fosse o balão definitivo, entendeu? Você come pouco, só que com a vantagem que você vai ter todas a reconfiguração hormonal, que a gente considera isso de extrema importância. Reconfigura a parte hormonal, então. Isso, digestiva, a parte hormonal digestiva. A parte que você tira do estômago? Porque a parte que a gente tira, ela produz um hormônio... Da fome. E aí para de produzir. Perfeito. E aí, o hormônio da saciedade que está lá embaixo, a comida chega mais rápido lá e aí produz mais precocemente, para ficar fácil de entender. Perfeito, porque entendeu? A história de
como é que você sabe que está saciado, né? É pra gente demorar mais para comer até dar esse alerta. Mas aí vai chegar lá e aí vai produzir. E a comida, como ela chega menos digerida, então produz mais esse hormônio da saciedade. E não produz o hormônio da fome. Então o paciente não tem fome, ele tem mais saciedade. Além disso, esse hormônio da saciedade, ele também é antidiabetogênico, por isso que melhora também o diabetes. Perfeito. Entendeu? Essa nova configuração hormonal que a gente consegue com essa operação. Perfeito. Agora, quem vai escolher? A outra operação, só para a gente seguir, a outra operação é uma operação que tem imagem também, não? Tem no site, se você colocar, a gente vai clicando e vai passando, fica no fácil site, de mostrar. então, está escrito, como chama? É a gastroplastia. Perfeito. Então, ela vai clicando, eu vou explicando também. É imagem, viu, Rô? Não é vídeo. É de em foto. Imagem vai rodando o esquema de fotos. Fica fácil. Agora, o outro mexe no intestino. O outro mexe no intestino. Então, essas duas operações são as operações mais feitas hoje. Você pega os Estados Unidos, é praticamente meio a meio. Aqui no Brasil, essa é 40%, a outra 60%. Essa qual? A gastrectomia vertical. Que a gente mostrou a imagem. Que a gente mostrou agora é 40%. E essa que eu vou mostrar agora. Isso, aí onde está, veja a animação, bypass, aí. Isso. Isso. Essa mesmo. Pode pôr aqui. Pode pôr aqui que eu vou explicar. É fácil de entender. É muito legal poder mostrar. Aliás, você que está em casa, quiser dar uma olhadinha no site, www.cirurgiadaobesidade.med.br cirurgiadaobesidade.med.br. É só rodar a animação. Pode rodar que eu vou explicar. Só colocar na tela. Isso. Aí mesmo. Vai na setinha, por favor. Isso, aí. Então, veja. Então, a gente tem um estômago. A gente também com um grampeador corta. Isso também é feito por videolaparoscopia. Também. Né? Mesma coisa. Pode clicar, por favor. Mais uma, Rô. Isso, vai clicar. Aí a gente agora vai fazer um estômago pequenininho. Tá. Clica mais uma. Esse anel, a gente pode... Mais uma. Coloca ou não o anel. Hoje a gente tende a não colocar mais esse anel. Bom. Não coloca mais. Clica mais uma, por favor. E aí a gente vai mexer lá no tubo digestivo. Então, qual o objetivo? Clica mais um. A gente, além do paciente ter um estômago diminuído, vai passar a comida, não vai passar por um começo do tubo digestivo. Tá bom. Então vai ter menos absorção. Pode clicar, por favor. Fica do mesmo tamanho o estômago do que na outra técnica? Fica menorzinho que o outro. Menor ainda, né? Pode clicar, por favor. Tá. Então essa é a nova configuração. Então você tem um estômago menor e você não vai passar pelo começo do intestino a comida. Então você diminui um pouco da absorção. Então a grande pergunta é: qual é a técnica que um vai fazer, qual é a técnica de outro? Exatamente, quem vai escolher? Isso a gente tem que quem escolhe? Nós dois, eu e o paciente. Tá. Certo? Eu vou explicar as duas, vou colocar os prós e os contras. E o paciente vai entender. Ele vai perguntar a minha opinião, eu vou dar a minha opinião para ele baseado em quê? Hoje em dia é uma grande polêmica científica sobre isso. Não se tem com precisão o que é melhor para um, o que é para outro. Existe alguma polêmica. Então, digamos assim, o que é o mais de consenso hoje? O paciente que tem um diabetes muito grande, tem um peso muito grande, a gente faz essa técnica que mexe com o intestino, porque ela emagrece um pouquinho mais. O paciente tem um IMC que não é tão alto e que não tem diabetes, a gente tende a fazer essa outra técnica que só mexe com o estômago, porque ela tem menos desabsorção. Essa do bypass, algumas pessoas falam que cura diabetes. As duas, curar é uma palavra forte, mas as duas melhoram muito o diabetes. Tá. Mas os trabalhos indicam que o bypass melhora mais o diabetes. Por isso que a gente, quando o paciente é diabético, a gente prefere essa técnica. Tá. A gente chama do paciente metabólico, paciente que é diabético, tem dislipidemia, tem pressão alta, esse paciente a gente tende a preferir o bypass. Mas isso não é regra absoluta, né? E o paciente que é só gordinho e que não tem outras grandes comorbidades, a gente tende a preferir a gastrectomia vertical. Isso a grosso modo, mas cada caso tem que ser discutido com o médico, o paciente ter as informações, que é o mais importante, e aí juntos a gente discute a técnica, vê os exames, porque os exames, por exemplo, quem tem muito refluxo não pode fazer o bypass, então dependeu a coisa, entendeu? Então por isso que tem que se ver o paciente como um todo e é individual. A doença do refluxo está entre os pré-requisitos lá também, agravantes para o quando é doença do refluxo, é melhor fazer o bypass. Quando o paciente não tem, ele pode fazer o sleeve, porque o sleeve, a tendência é de a comida pode voltar e no bypass a comida não volta porque a gente fez o desvio. Por que não coloca mais o anel hoje? E o que faz com quem já tem o anel? Quem tem o anel não tem problema, mas o anel deu aí uns 3, 4% de complicação, saiu do lugar e tal. E aí hoje a gente calibra a anastomose com um grampeador. E a gente viu que dá no mesmo. E aí, como o anel às vezes pode complicar, a gente tende a não usar mais o anel. Tende a não usar. E quem tem o anel não tem nenhum problema. Eu tenho um monte de paciente operado com anel que está ótimo e não tem nenhum problema.
são pacientes que também não se afastam muito do cirurgião. Eu brinco que é um casamento, este sim, sem direito a divórcio, né? Então, o paciente e o seu médico até que a morte o separe, entendeu? Tem que ter sempre se ver os exames, o paciente tem uma troca para poder, se aparecer algum problema, esse problema ser corrigido a tempo e também para monitorizar o reganho do peso. Isso é muito importante. Tá. O que se espera de perda de peso com cada técnica, ou se as duas... As duas mais ou menos perdem a mesma coisa, o bypass um pouquinho mais, mas isso varia muito, né, Denise, de paciente para paciente. Varia da atividade física. Por exemplo, eu tenho pacientes que viraram maratonistas, mais magro do que eu, né? Viraram maratonistas, eu tenho um paciente que virou lutador de jiu-jitsu. Então essas pessoas, elas realmente mudaram a vida completamente. E tem pessoas que continuam, às vezes, dando uma escapadinha, tomando um docinho, leite condensado, aí você não vai emagrecer tanto. Então, isso depende muito, né? Agora, a cirurgia, os resultados mostram que são muito bons. As pessoas emagrecem e, em geral, elas ficam muito bem. Agora, é preciso todo um preparo no pré-operatório e um acompanhamento no pós-operatório, não só de exames, mas às vezes psicológico, com o seu médico, para que a pessoa fique bem. Ela precisa entender, o obeso ele precisa entender, e isso muito antes de operar, que essa doença, obesidade, ele vai ter sempre, mesmo que ele seja magro. Então ele vai entender que ele pode voltar a engordar. E tem que sempre ter essa vigilância, isso é importante. É difícil contar pro candidato a uma cirurgia bariátrica que, se ele não fizer realmente tudo o que deve ser feito no pós-operatório e não tiver depois uma dieta saudável, ele pode engordar tudo de novo? Não, a verdade é que liberta tudo, né? Então você tem que ser muito claro, todos os problemas, todas as complicações que podem ter. O paciente, por isso que o preparo não é longo, né? não longo, mas ele é, digamos assim, intenso, né? Você tem que conversar bastante com o paciente, esclarecer as dúvidas, aí o paciente vai e volta, esclarece mais um pouquinho, eu até digo, ó, anota, quando você tiver uma dúvida, vendo televisão, pintar uma dúvida, anota, porque senão você esquece, porque é importante a pessoa estar bem informada, e ela precisa entender tudo isso que a gente está conversando aqui, que ela pode voltar a engordar, que não é milagre, que isso pode dar complicação, então tudo tem que estar muito claro. E na minha experiência, que eu faço isso há mais de 10 anos, quando tudo está claro, vai muito bem. E os resultados são muito bons, por isso que se amplia o leque, porque os resultados são muito bons. A cirurgia bariátrica, ela vem ao encontro de anseio de muitas pessoas que não têm outra opção para emagrecer. Agora, ela não pode ser feita atabalhoadamente de qualquer jeito. Isso precisa ser feito individualizadamente, caso a caso, e você conversar bastante com o seu médico e ele te explicar tudo. E você ter todas as informações para decidir se você realmente quer fazer e para você saber o que você tem que fazer no pós-operatório. Você deu o exemplo de alguns pacientes seus que mudaram de vida. Completamente. Né? Então, maratonista, lutador de jiu-jitsu, alpinista, vai para aquele caminho de Compostela, vai lá caminhar. Então, são pessoas que mudaram a vida porque viram nessa perda de 60 quilos a oportunidade de uma nova vida. Né? Perder agora, 60 quilos, 70 quilos, Denise. Isso é uma coisa que às vezes as pessoas não palpam isso. Uma pessoa que tem 140 quilos fica com 70, 80 quilos. Isso é uma mudança de vida drástica, né? Tem um paciente que enxerga essa oportunidade, que então vai... Você deu um empurrãozinho, ela desenrola a situação, né? E tem o paciente que só vai perder mesmo o que a cirurgia proporciona e que vai permanecer, ainda que em outro grau, né? Vai permanecer naquela, não posso comer, hoje não posso comer isso, amanhã... sempre balancear num ganho e perde, assim, muito mais restrito agora, não numa obesidade extrema, mas que a pessoa vai continuar com, às vezes com um grau de obesidade, ainda que muito menor do que antes, lutando ainda contra algumas doenças associadas. Tem esse perfil de paciente também que está ali, na linha do pênalti. Então, ele não agarrou essa oportunidade como poderia, né? Que é uma pena, porque a gente está falando de uma última oportunidade, né? Sem dúvida. Veja, a diversidade humana, ela é muito grande, né? E não tem muito como você prever isso. Nem a pessoa, às vezes, sabe direito como que ela vai reagir com essa nova oportunidade. Então, existe de tudo, né? A gente vê pessoas que mudaram a vida e aquele gordinho que fica, às vezes, querendo driblar a cirurgia.
E isso é complicado. Então, compra lá a lata de leite condensado, faz 2 furinhos, leite condensado fui menor e fica tomando ele, né? Então, esse paciente, evidentemente, que aí são os casos de reganho de peso, que não é a maioria. A maioria das pessoas, isso é bom que se frise, a maioria das pessoas agarram essa oportunidade e permanecem magras o resto da vida. Agora, um ou outro paciente, ele escapa e não vê isso e diga a cirurgia. Mas a maioria das pessoas, na minha experiência, os trabalhos mostram isso, não voltam a engordar. Tá? Já você me fala se dá para operar de novo, se tem uma segunda, última oportunidade. Mas enquanto eu me preparo para dar um recadinho, vai respondendo daqui, doutor. Você falou de idade, né? Então, que a partir dos 18 anos, preenchendo ali a lista de pré-requisitos, a pessoa pode operar, né? E aí tem muita expectativa a expectativa do paciente, é uma ansiedade sem fim, porque estamos falando de alguém que anos e décadas, às vezes, tentaram emagrecer e não conseguiram, né? Pessoas que tentaram fazer isso. Quem é o time que está com você nesse pré-operatório? Então, por quais profissionais essa pessoa precisa passar, que se não passar, então, na tua equipe, você não opera? Porque isso é segurança para você também, né, doutor? Sim, para mim, principalmente para o paciente, né? E as pessoas entendem isso quando a gente explica. Então, ele tem que passar por um nutricionista que vai explicar toda a dieta pré-operatória, que tem um preparozinho, e pós-operatória, o que é que o paciente vai enfrentar, quais serão, como vai ser o primeiro mês, como vai ser a transição do líquido para o pastoso, para o sólido. Tem que passar com a psicóloga, que vai ajudar ele a entender todo esse processo de pré-operatório, de pós-operatório, de perda de peso. O paciente entender que a cirurgia bariátrica só vai resolver o problema do peso dele, não vai resolver os outros problemas da vida do paciente, sim o peso. E que às vezes o paciente bota muita expectativa nessa perda de peso. Então a psicóloga vai ajudar isso. Tem que passar com o cardiologista, para ver um clínico, para ver toda a questão clínica para operar. E com um endocrinologista que vai corroborar a indicação e vai avaliar as questões de hormônios tireoidianos e outros hormônios. Basicamente, são esses os profissionais que a gente indica no pré-operatório. Ótimo. Eu vou dar um recadinho de saúde, que é o nosso foco sempre aqui no Consulta ao Doutor. Já eu volto para saber mais detalhes aí sobre as cirurgias pré-operatório, pós-operatório e o que cada cirurgia, o doutor falou de 2 que são mais feitas, implicam para esse paciente no resto da vida, tá? Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor hoje, te ajuda a enxergar as alternativas no emagrecimento. E hoje aqui eu estou acompanhada do médico cirurgião bariátrico, o doutor Otávio Cansanção Azevedo. A gente está falando da cirurgia bariátrica, né, que são algumas modalidades de cirurgia bariátrica elas são a última tentativa, né? Então o paciente que já tentou, porque ela é muito agressiva, a gente estava comentando aqui no intervalo, né? Eu recebi uma mensagem, já eu abro para saber o nome da telespectadora, disse que já tentou fazer dieta, mas não emagrece. O que fazer? Não é tentar uma dieta e não conseguiu, tentar outra dieta e não conseguiu, realmente para você se comprometer e se responsabilizar o paciente, né? Por essa mudança de vida que a cirurgia vai proporcionar, tem já que ter tentado as alternativas que são menos agressivas. O ideal é você não precisar operar. O ideal é você conseguir se manter magro durante a vida e não precisar operar. A cirurgia é para realmente quem não consegue se manter magro. Todo mundo tem que tentar se manter magro, não só a pessoa que é obesa, todo mundo, tentar não engordar e se manter magro. Então o ideal é que com dieta e exercício as pessoas se mantenham magras. E não precisa da operação, porque é uma operação. Existe uma série de repercussões. Por isso que tem que ser bem indicado, para realmente quem não conseguiu se manter magro e se mantém em um nível de obesidade severa, uma obesidade que atrapalha a saúde da pessoa a longo prazo. E o balão intragástrico é uma opção? O balão é uma opção muito boa para quem tem indicação. Que é a indicação de balão? É o paciente que é super obeso, aquele cara que tem um IMC enorme, 60. Você quer operar ele, o cara é muito grande. Você coloca um balão, fica aí 6 meses, o paciente emagrece, perde 15% do peso, 20% do peso, tira o balão e faz uma técnica definitiva. Esta é a indicação do balão. Só que o balão é muito usado para quem é um pouquinho gordinho. Então, a pessoa é um pouquinho gordinha, vai lá, ou quem não quer operar, acha que é menos radical e coloca o balão. Só que para esse tipo de paciente o balão não funciona. O problema do balão é que ele não funciona para esse tipo de paciente.
Só esse. Então vamos lá. O que acontece? Você coloca o balão, a pessoa continua com fome. Só que o balão tá lá e ela não consegue comer, ocupando espaço. Tá com fome e não consegue comer. E aí o porque já tá paciente ocupado. come, passa mal, vomita e continua ali aqueles 6 meses. Tudo bem. Quando ele tira o balão, o que é que o seu cérebro interpreta? Passei fome 6 meses. Estive no deserto. Então agora eu preciso fazer o quê? Armazenar energia. E aí você tem, em geral, os pacientes têm uma fome que eles não conseguem controlar. E aí eles voltam ao peso que eles tinham. Entendi. Ou até mais. Então o que os trabalhos mostram? Que tudo isso a gente não acha, isso foi estudado Perfeito, já. perfeito. Os trabalhos mostram que em 5 anos, quem usou o balão, em 5 anos, em geral, está num peso maior do que tinha quando colocou o balão. É porque o paciente ele tem aquela, o que eu falei daquela coisa cerebral. Voltar, né? Então o paciente tem a tendência a comer para reganhar, para ficar ali naquela sua programação de peso. Então, para o paciente realmente emagrecer, ele tem que fazer com dieta, com tratamento clínico. O balão não é uma opção. A opção é mudar a vida, é fazer exercício, é mudar completamente a alimentação, é deixar de comer várias coisas. Existe uma dose de sacrifício. Agora, o balão, que é aquela coisa meio milagrosa, infelizmente não funciona. Principalmente por isso que eu acabei de explicar, que o organismo interpreta que passou fome e ele vai querer comer muito. E isso, às vezes, é mais forte que a pessoa. Por isso que, nesse caso, onde há a indicação do super obeso, que está já programado... Assim que tira, a gente assim que opera. A gente tira e opera na mesma semana. Tá. Às vezes no mesmo dia, o paciente, no mesmo procedimento, ele tira Porque senão por engorda. endoscopia e a gente já entra pela laparoscopia e faz a operação. Entendeu? Perfeito. Num determinado momento, você falou o paciente às vezes até passa mal, vomita. O paciente operado, ele consegue vomitar? Tem algo que mude nesse... Não, o paciente operado, ele pode vomitar, principalmente se ele comer demais, né? Então, às vezes, o paciente tem pode ter, principalmente no começo, na fase de adaptação, um reflexo de querer comer muito e ele pode vomitar. Mas isso são coisas esporádicas e que o paciente, logo ele entende, porque o primeiro mês, que é aquele período de adaptação, essas coisas podem acontecer. Então, mas o paciente, em geral, ele entende o processo e depois ele se adapta bem. Mas não muda nada nessa configuração do paciente não conseguir, né? Então ele consegue. Vomitar, consegue tudo, sem nenhum problema. Perfeito. Você falou de atividade física num determinado momento, né? Quando é que no pós-operatório se pode fazer atividade física? O paciente opera, ele já... Vamos todo o processo. Operou de manhã. À tarde ele já está andando, levanta... Está no hospital. Está no hospital. Levanta, anda, toma banho. No outro dia... Em geral, ele opera num dia, no outro dia dieta, faz a fisioterapia e no outro vai embora. Fica 3 dias no hospital. Opera, outro dia dieta, no outro já vai para casa. Ele vai para casa andando, atividades normais. A dor é muito individual, vai de cada indivíduo. Mas o normal é o paciente sentir uma dor leve, totalmente controlada com medicação citronizadora, novalgina, dor no cortezinho do furo. Então a dor ela não é intensa, é uma dor leve. Menor do que os pacientes esperam. Eu sempre brinco, falo, foi melhor do que você esperava. Foi melhor do que eu esperava. Então a dor ela não é algo, não é uma queixa frequente dos pacientes. E ele vai para casa e vai fazer as atividades normais, vai andar, vai fazer qualquer coisa. Qual é a restrição? A única restrição é a alimentação, onde o paciente tem que ficar tomando líquido a todo momento, porque ele não consegue ingerir muito para ficar hidratado. E pegar peso, ele não pode pegar peso, fazer força na barriga. Então, atividades físicas, eu peço para o paciente esperar. Caminhada ele já pode fazer logo no pós-operatório, mas atividades mais vigorosas, espera aí uns 2 meses, mais ou menos. Hidratação. Muda alguma coisa, então, na capacidade do paciente se hidratar para a vida toda? Não, para a vida só naquele momento de pós-operatório, né? Que aí a cicatrização, a adaptação depois, é tudo normal. A vida do paciente operado é absolutamente normal. Não tem nenhuma diferença da vida de um paciente, de uma pessoa que não foi operada. E só vai saber se a pessoa conheceu antes, né? Exatamente. Que aí viu esse emagrecer rápido, mais rápido, né? Você conhecer também já normal, vai comer menos, vai comer pouco, mas normal, o suficiente, não tem nenhuma limitação. Por isso que a operação tá boa. Sim, né? Nesse pós-operatório, já operou um dia, no segundo já está se alimentando boca líquido, por boca? Já. Líquido. No segundo, operou, no outro dia já líquido. Frio? Já começa líquido. Não, pode ser. Pode ser uma sopinha, pode ser a gente começa um Gatorade, chá, água de coco, né? Mas já pode. Não tem nenhuma contraindicação.
Né? Já tem, porque ele vai para casa só com aquele líquido. Agora, nessa equipe que a gente falou da formação, o nutricionista vai passar uma dieta para essa pessoa. Sim, a nutricionista ela vai orientar, primeiro explicar para o paciente minuciosamente como vai ser o pós-operatório. Isso é muito importante. E vai passar uma dieta do primeiro pós-operatório, primeira semana, segunda semana, terceira semana, até o primeiro mês. Aí o paciente volta com a nutricionista para lá e fazendo, para ir dando um retorno, porque é importante o retorno, o que é que o paciente aceita, o que é que o paciente não aceita. Então a nutricionista vai fazer toda essa orientação de dieta, principalmente no primeiro mês, que é aquele mês mais delicado, porque o paciente está se readaptando a essa nova configuração do tubo digestivo. Quando é que ele volta para você? Ele volta para mim sempre. No primeiro mês ele volta toda semana. Toda semana. Ele volta uma semana depois, aí depois 15 dias depois com um mês e meio, ele volta frequentemente. O paciente, veja, quando você opera uma operação dessa, você tem que ter um contato com o paciente estreito. Então ele tem meu telefone, me manda mensagem por WhatsApp para tirar uma dúvida, me liga. Qualquer dúvida, vai no consultório, a gente olha. Qualquer coisa, a gente vai no hospital ver. Então, isso tem que ser estreito. Isso aí não tem jeito. Então, o paciente tem, no meu cartão tem meu telefone, ele me liga sempre, eu só não atendo quando eu estou operando. Então, isso aí não tem jeito, é da profissão. Perfeito. Você disse dessa recuperação, então, que ele vai te ver bastante uma vez por semana, ele já vai te ver nesse comecinho, e você já vai observando esse emagrecer dele, porque logo na primeira semana ele já vai emagrecer. No primeiro mês o paciente perde em geral 10% do peso. No primeiro mês. Então, o paciente com 120 quilos perde 12 quilos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Não é para isso, mas é mais ou menos isso. E aí depois o paciente vai diminuir um pouco, e ele, dependendo do peso inicial, ele vai perdendo, aí a gente vai monitorizando, fazendo uma curva de emagrecimento para ver se está dentro da normalidade ou se não está, o que é que está acontecendo. O paciente está animado? Ele opera muito animado? Muito animado. Animadíssimo. E depois do primeiro mês que a pessoa perde 10% do peso, fica mais animado ainda. Que às vezes anos não conseguir emagrecer aquilo tudo, então, a animação, né? Não, os pacientes ficam muito animados e ficam, vejam, Denise, a gente faz isso para o paciente ficar feliz, acima de qualquer coisa. E a gente consegue em geral isso. As pessoas ficam felizes de ter uma nova oportunidade, de uma vida com mais qualidade de vida e mais saudável. As pessoas ficam muito felizes com essa nova oportunidade. Isso é o normal. Entendeu? Esta é a regra. E é por isso que eu faço isso. Porque para mim é muito gratificante ver o quanto que a gente muda a vida da pessoa para melhor. Entendeu? E isso é uma regra. Esse comprometimento dela depende de algum acompanhamento psicológico também? Porque de começo eu entendo essa animação, mas entendo que ela vai ter problemas, porque a gente já tem problemas normalmente, né? Então você vai, seus problemas vão continuar. Sem dúvida. Né? Sua vida vai continuar. O resto é tudo igual. É isso mesmo, a gente conversou da outra vez sobre isso, né? O resto é tudo igual. O doutor não vai resolver todos os seus problemas, ele só vai fazer você emagrecer. Mas esse comprometimento, na sua equipe você tem um psicólogo. E se ele desgarrar do psicólogo? Veja, isso é uma opção do paciente. A gente não pode obrigar ninguém a nada. Existe o livre-arbítrio, né? As pessoas têm a opção de gerir a própria existência. Eu recomendo sempre o psicólogo, principalmente nos primeiros 6 meses. Agora, depois, tem gente que não precisa realmente, tem gente que precisa. Então, isso vai muito de caso a caso, né? Isso vai muito de pessoa para pessoa. Mas eu recomendo sempre o psicólogo. E eu tenho uma psicóloga extremamente competente e experiente com isso. Isso é importante. Pessoas que saibam lidar com esse tipo de paciente. Isso, né? exatamente. Que é um paciente diferente. Tem suas peculiaridades. Sim. Tem que ser um especialista, na minha opinião. Um psicólogo que tem experiência disso. Perfeito. Essa questão da imagem, né? Quem é que não quer, né, emagrecer, né? Mas a vida muda, né? Então, de repente, as pessoas que você conhecer daqui para frente, nem vão saber do seu passado de obesidade, ainda que você não pareça ser, mas é obeso, né? O obeso é sempre obeso. Você porta essa, digamos assim, doença, existe sempre a possibilidade do reganho de peso, por isso que precisa ter a vigilância. Mas existe um baque, porque perder peso muito rápido muda a fisionomia da pessoa. Então, é engraçado isso. Porque quem não conhece o paciente que operou, acha a pessoa ótima. Exato. Agora, quem conhece um ano depois, nossa, como você emagreceu, aquele choque, aquela coisa, né? Mas
quem não conhece encontra a pessoa, acha uma pessoa totalmente normal, nem sabe que operou, né? Porque não há... O bom dessas técnicas atuais, dessas operações modernas, é que o paciente ele emagrece com muita qualidade de vida. Ele não parece doente, né? Você olha doente e fala, é uma pessoa normal. Perfeito, que Alberto. não foi operada. Já você me fala sobre a pele acompanhar essa mudança toda ou não? Se isso depende de pessoa, vai de pessoa para pessoa? É totalmente individual, né? Isso aí tem gente que perde muito peso e a pele fica ótima. E tem gente que não perde tanto e já tem alguma flacidez. Então isso aí é muito individual e difícil de prever. Eu estou recebendo perguntas aqui sobre o peso mínimo para emagrecer. Não é de peso que a gente fala aqui. É do índice, porque é a relação peso-altura. Tá. Né? Então é do IMC. É, o IMC, você pega o peso, divide pela altura, pega esse resultado, divide pela altura de novo. Isso dá um índice. Quando for mais que 40 tem indicação, entre 35 e 40 tem uma série de indicações, uma série de indicações onde o paciente pode se enquadrar. Perfeito. Muita gente desiste nesse período aí de fazer exame? Pouca gente desiste. Pouca gente desiste. Pouca, mas tem gente que desiste. E se desistir é melhor que desista, principalmente então. Quando ele entende que aquela pessoa onde ver na comida um grande prazer, tem um grande prazer de sentar à mesa, de comer, onde a comida é algo extremamente importante na existência daquele indivíduo, a pessoa entende isso, então você fala, pô, vou tentar mais um pouquinho, eu não quero, porque realmente é uma consequência da cirurgia você comer menos, você comer pouco. Eu brinco, aquele paciente que chega na churrascaria e acaba com a churrascaria, ele não vai mais acabar com a churrascaria. Ele não vai mais conseguir. Exatamente, ele não consegue. Então, isso não pode ser um elemento de frustração. Quando o paciente vislumbra isso, né, e vê que o prazer da vida dele é comer. Então, vamos repensar. E tem pessoas que entendem isso, se preparam e voltam 6 meses, 1 ano depois para operar. Né? Vai para o psicólogo, entende, trabalha isso, não consegue emagrecer de outras formas e voltam já preparados para operar depois. Isso a gente também observa. Perfeito. Eu vou preparar para ir para o intervalo, mas eu vou deixar uma pergunta aqui que é bastante interessante. Uma pessoa ligou para cá, falou que uma conhecida emagreceu 40 quilos com uma técnica de cirurgia bariátrica. Depois de um tempo, a gente sabe quanto tempo, Rô, que ela é operada? Não falou quanto tempo faz, mas disse que agora, a pessoa tem 38 anos que foi operada. Diz que agora ela voltou a comer a pizza, o hambúrguer, tudo como o que ela comia antes, pelo que eu entendi. Porque do jeito que comia antes, acho que não é compatível. Então, já você me fala se dá para comer na quantidade de antes ou se dá para você voltar a comer os elementos que você, os alimentos que você consumia antes. Tá, vamos para o intervalo? Daqui 3 minutinhos a gente está de volta com mais alternativas do emagrecimento. Até lá. Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor. Hoje fala sobre as alternativas do emagrecimento. Quem tira as nossas dúvidas é o médico, o cirurgião bariátrico, o doutor Otávio Cansanção Azevedo. Tem pergunta aqui, então, da nossa telespectadora não quis se identificar. Ela está com medo de uma conhecida que fez a cirurgia bariátrica, perdeu 40 quilos decorrente dessa cirurgia. E agora nós não sabemos há quanto tempo essa cirurgia foi feita, nós não sabemos que técnica foi utilizada. Nós só temos essa informação, que ela perdeu 40 quilos e que agora ela voltou a comer normalmente. Aí eu não entendi se é na quantidade em que ela comia antes, que isso está gerando uma preocupação para essas pessoas ao redor, ou se é somente a qualidade dos alimentos que não é tão boa como a Rô também entendeu que era a quantidade. Então ela está comendo hambúrguer, pizza, né? Então tá dando uma exagerada na qualidade dos alimentos e na quantidade também, como ela comia lá quando ela foi candidata a fazer a cirurgia. Então, é difícil comentar isso porque depende da técnica, né? Tudo é baseado na técnica que foi feita. E quando você vai fazer uma operação bariátrica, ela tem que seguir as normas do Conselho Federal de Medicina e ser uma técnica regulamentada. Porém, tem médicos que fazem técnicas que não são regulamentadas. Existem técnicas que não são regulamentadas onde o paciente consegue comer quase que normalmente. Só que essas técnicas trazem uma série de outros problemas. Então, depende da técnica. O que eu acho que a mensagem que fica é que se você quiser se submeter a uma operação bariátrica, você tem que verificar perguntar para o seu médico se essa técnica ela é regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina, porque essas técnicas regulamentadas elas foram estudadas. Tem vários trabalhos que estudaram elas e elas são técnicas seguras. As outras técnicas não foram estudadas e muitas delas não são seguras.
mas fulaninho fez essa técnica aí, doutor, e não deu problema nenhum. Mas tem mais chance de dar e a longo prazo pode dar. Que a questão, Perfeito. Você operou hoje, vamos ver como você vai estar daqui a 25 anos. Não só daqui a 25 dias. Perfeito, né? perfeito. Nos nossos outros encontros aqui no Consulta Doutor, a gente também já falou que o perigo de fazer essa técnica que não é regulamentada é que, por exemplo, você vai para o doutor com essa técnica, não tem certeza do que foi feito. Muitas vezes o paciente chega e a gente não sabe o que foi feito. Né? E não é incomum a gente reoperar esse tipo de paciente, não é incomum. Ah, eu tinha até perguntado sobre reoperar, né? No caso de uma técnica dessa que o paciente volta a engordar, não é a técnica regulamentada. É importante saber, o doutor falou nomes aqui das técnicas. Entra lá no site cirurgiadobesidade.med.br, se informa sobre as técnicas que são regulamentadas e lembre-se, você que é candidato a fazer essa cirurgia, está esperando para fazer, está com a cirurgia marcada, questione, pergunte o nome da técnica. Né? Sem dúvida, se ela é regulamentada, né, se é uma técnica segura, se é a técnica que todo mundo faz. Então você reopera nesses casos em que deu errado. A gente reopera porque às vezes tem complicações, né? Então nós reoperamos as complicações. Isso e aí você sabe o que foi feito? Numa técnica dessa aqui. A gente tem que olhar lá e descobrir. Dá né? para fazer por vídeo? Às vezes dá, às vezes não dá, dependendo da complicação. A gente costuma tentar fazer por vídeo, mas às vezes a complicação é tão grande, o paciente chega num quadro de complicação muito grave e aí não dá para fazer por vídeo. Agora, a técnica aberta, então a cirurgia aberta, não caiu. Não, veja, a cirurgia aberta ela não é proibida, ela pode ser feita, né? Porém, as vantagens da videolaparoscopia a tornam quase que proibitivas, né? Quase que proibitivas. O que é que limita a operação por vídeo? É o custo, que é maior. É a única coisa. E quando a gente fala em custo e em saúde, essa equação não fecha. Isso, a gente já falou também aqui. Essa equação não fecha. Né, que às vezes a pessoa está preocupada, o governo está preocupado, por exemplo, só naquele custo e não vê que a longo prazo isso é uma economia que se faz. Exatamente. Se fosse a videolaparoscopia. A videolaparoscopia é muito melhor, não só esteticamente, como a recuperação, como o tempo de cirurgia é menor por videolaparoscopia. Porque só o tempo que a gente demora para abrir o gordinho e fechar o gordinho é um tempo enorme. É praticamente o tempo de você fazer a cirurgia quando é por videolaparoscopia. Então... Você expõe menos esse paciente tudo, também. A infecção, problemas pulmonares pós-operatórios, tudo. Então, hoje em dia, a videolaparoscopia ela ganhou um grau de excelência que a torna quase proibitiva a operação aberta. Falei da questão da recuperação, então, estética também, né? Não é só uma questão estética, porque a gente sabe que muitos pacientes bariátricos ficam com a pele sobra na barriga e às vezes até dificulta a higiene, o banho da pessoa, né? E pode ser no abdômen, pode ser nos braços, nas pernas, enfim. Quando é que pode fazer uma cirurgia para retirada de excesso de pele? A gente espera que o paciente complete o emagrecimento. Isso se dá entre 1 ano e 1 ano e meio, mais ou menos. Então, quando o peso fica estável, aí o paciente tiver uma indicação, o desejo, aí ele vai para a avaliação de um cirurgião plástico. Não é todo mundo que faz. Alguns porque não precisam, outros porque não precisam. Muitos não querem. Então, a estética, ela é muito subjetiva. Então, o que é bonito, o que é feio, o que incomoda, é muito subjetivo aí, pessoal. Então, isso vai muito de paciente para paciente. A maneira como a pessoa encarou essa perda de peso, se ela foi para academia, estava disposta, fez atividade, isso ajuda a pele? Sim, principalmente o exercício físico. Ajuda, né? Ajuda muito. Qualidade de alimentação, porque de repente você pode ter uma alimentação muito pobre, né? Em calorias você tá ok ali, mas é pobre. Sem dúvida. Então o estilo de vida influencia muito. Né? Joia. Tem um telespectador, não quis se identificar, eu já falei que aqui isso não é um problema. Tem 57 anos. Nós fizemos até, o doutor fez a continha. 125 quilos, 1,78 m. Ele diz que reclama que tem um metabolismo muito lento, não consegue emagrecer, mas tem muito medo de fazer a cirurgia, doutor. O que a gente pode falar? A gente fez a conta, o índice dele é em torno de 40, o que o habilita para... Tem medo de morrer fazendo a cirurgia. Para operar, tem indicação. Veja, o medo da operação ela é muito frequente, né? Então as pessoas às vezes nos procuram e falam, eu tenho medo da operação. O que eu tenho para dizer para esse paciente que a gente não sabe o nome, é que a operação hoje ela é muito segura.
o índice de complicação é muito baixo em mãos experientes. Então você tem, as técnicas são muito estudadas, a operação é segura, tem risco? Tem risco. Pode morrer? Pode morrer. Toda cirurgia. Existe o risco, sem dúvida. Na mão de qualquer médico existe o risco, porque existe o imponderável, existe aquilo que foge das mãos do médico, a questão individual. O paciente pode ter um infarto, o paciente pode ter coisas que às vezes a gente não consegue medir, mas isso é a super exceção. A regra é os pacientes ficarem bem. Existe, digamos assim, fatores que a gente pode ter uma ideia de quem tem mais risco ou não. Então, se o paciente, a idade do paciente, se ele já teve problema cardíaco, problema pulmonar, então tudo isso a gente tem que avaliar, né? Porque aí a gente tem mais ou menos risco de morrer, que é o medo do nosso amigo. Mas, em geral, a técnica é muito segura. Uma coisa muito interessante, né, é que quaisquer cirurgias eletivas que se façam, sempre o obeso, ele carrega o risco maior ali, né? O paciente mais obeso. Sem dúvida. Por isso que super obeso, a gente usa o balão para ele dar uma emagrecida. Então, e essa cirurgia, que é a cirurgia da obesidade, o paciente é obeso. Ele precisa ser obeso para fazer essa cirurgia. Exatamente. Então, assim, é o especialista, né? Possivelmente você faz todo dia cirurgia, né? Você faz muita cirurgia. É alguém, assim, muito experiente para poder fazer esse tipo de trabalho. Sem dúvida. É uma operação que exige um nível de treinamento alto. Estou recebendo várias perguntas aqui, muitas sobre engordar, né? Você falou de um ano e meio até atingir o peso, até né? estabilizar o peso. Nesse período, a técnica vai fazer a pessoa emagrecer ou ela emagrece até um certo o paciente operando, ele vai emagrecer. Porque ele vai ter menos fome, porque nem que ele queira, ele não vai conseguir comer. Então, nesse um ano e meio, emagrecer ele vai. A questão é quanto, que isso é individual de cada um e do estilo de vida. O que nos preocupa é quando o paciente se adapta a essa cirurgia. Quando há adaptação, o paciente, às vezes, ele consegue, digamos assim, burlar a cirurgia e pode ter um reganho de peso. Mas que ele, nesse um ano e meio, se ele for operado tecnicamente, da forma correta, ele vai emagrecer. Isso não há dúvida. Perfeito. A Tânia, de Diadema, tem 68 anos, é isso? Operou dia 22 de março, fez a técnica sleeve. Que é a gastrectomia vertical. Isso. Ela perdeu 11 quilos no começo e agora faz um mês que ela não perdeu peso. E aí tá preocupada. Como é essa ansiedade de emagrecer dia após dia? Então, isso não é... Esse dia após dia não tem regra, né? Então, ela emagreceu 10% mais ou menos no primeiro mês, está dentro do esperado. Às vezes, principalmente, às vezes o paciente, por algum motivo, estabiliza um pouquinho o peso e fica ansioso que não está emagrecendo. Mas a gente tem que ver isso numa curva, porque a gente faz uma curva de peso. Então, faz no primeiro mês, no terceiro mês, no quinto mês, no sexto mês. Então, na curva. Então, ela tem que esperar mais um pouquinho. Tem um pouquinho de calma. Você fala para os pacientes, não é milagre. Você não vai levantar magra. Você não vai sair do hospital Gisele Bündchen. Não é assim. Tem que esperar, mas eu acho, pelo emagrecimento dela no primeiro mês, ela deve emagrecer. Com o tempo, ela deve chegar num peso bom. Joia. É o que eu imagino. E está com dúvida? Entre em contato com o cirurgião, né? Sem dúvida. Ele vai te orientar. Exatamente, ele vai te orientar. Isso é fundamental, né? Essa cirurgia, de repente, você tem que... escorregou um pouco na dieta, tentou burlar. Essa cirurgia você tem que ter um contato com o seu médico frequente, né? Tem que ter um acesso a ele para ele tirando suas dúvidas. Fabi Santos pergunta se é possível uma nova cirurgia para quem já fez uma cirurgia bariátrica sem sucesso. Ela fala um nome aqui, eu não sei se esse é o nome da técnica. Pode falar. Capela. Capela é o bypass. O bypass com anel era chamado de capela. Faz 5 anos que ela fez. Voltou a engordar, recuperou o peso tudo de novo. Então, o problema é o seguinte, eu sempre falo isso para meus pacientes. A cirurgia bariátrica é uma nova chance, mas é uma nova chance. Então, as reoperações, essas cirurgias são chamadas cirurgias revisionais, é você operar o paciente de novo. Elas não têm um bom resultado. Porque quando você faz isso, às vezes você tem que apertar muito na desnutrição e dar outros problemas. E se você não aperta na desnutrição, você não é bom.
entendeu? Os trabalhos mostram maus resultados nas cirurgias revisionais. Então, para os pacientes que me procuram para reoperar, quando eu faço um estudo técnico e vejo que tecnicamente eles foram operados de uma forma adequada, esse paciente eu não recomendo nova cirurgia. Eu recomendo dieta, psicólogo, nutricionista, endócrino. Esse paciente eu acho que ele não deve ser operado de novo, porque alguma coisa deu errado por um motivo que tem que ser descoberto qual. Se a técnica foi perfeita, a sua ideia não eu acho que deve ser evitada, porque os trabalhos não mostram bons resultados. Agora, uma coisa é a composição ali do organismo da pessoa, mesmo ela, a telespectadora disse que não deu certo, mas se a técnica foi feita da maneira certa, o organismo dela está diferente, do jeito certo para ela emagrecer. Tanto que ela emagreceu e não conseguiu. Por que ela não conseguiu? Com certeza houve um problema na dieta. Senão ela não teria reengordado. Então ela não vai emagrecer com esta facilidade do início da... Mas aí ela voltou a engordar. Isso. Por que ela voltou a engordar? Houve uma ingesta maior do que a necessidade calórica dela. Não significa que ela não vai conseguir emagrecer de novo. Então, mas agora... Mais difícil. Ela pode emagrecer de novo, mas eu acho que o caminho não é cirurgia. Não o caminho é cirurgia, tá. Dieta e tratamento clínico. Essa é a minha opinião. É o que eu recomendo para ela. Por isso que eu digo para os pacientes sempre, é uma nova chance, mas é uma. É uma. A gente falou do acompanhamento psicológico, né? Num caso como esse, por exemplo, então... É fundamental. Foi dada essa segunda chance. Teve um fôlego novo e depois... Então é fundamental. Por isso que é importante o paciente ver que está engordando, ele procurar um psicólogo, um nutricionista, enquanto é tempo, digamos assim, ele não deixar engordar tudo de novo. Porque alguma coisa tá equivocada, né, nesse processo. Como tem várias pessoas perguntando aqui sobre o pós-operatório e como que acontece meses depois, mas deixa eu aproveitar. Questão de vitaminas, por exemplo. Essa parte, no caso da técnica do sleeve ou a outra, do bypass, ali eram produzidos... São necessárias suplementações de vitamina. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Sempre é necessário. A vida inteira. A vida inteira. É necessário. Ou mais ou menos, dependendo da técnica e do paciente, mas é necessário algum nível de suplementação. Mesmo porque o paciente, além da mudança, ele vai comer menos. Entendi. Né? Então, às vezes, você tem que suplementar com vitamina, polivitamínico, às vezes complexo B, o que eu acho uma boa troca. 50, 60 quilos por 3 comprimidinhos de vitamina por dia, eu acho uma boa troca. Lógico. E aí, para fazer esse acompanhamento direitinho, tem que visitar o especialista. Ou me visitar, ou a nutricionista, né? Agora eu vou fazer os exames. Eu vou ver se tem alguma deficiência nutricional e corrigir a tempo. Então tem uma série de protocolos, uma série de roteiro de exames para a gente fazer a cada tempo do pós-operatório, para ver se o paciente tem alguma deficiência. Se a gente detecta isso a tempo, isso é facilmente corrigido. Qual o problema? Você some e volta 15 anos depois. Não, até que, né? Mas aí volta um pouquinho... para colocar nos eixos. Aí volta às vezes com deficiências um pouco mais importantes. Então por isso que por isso é a história do casamento sem direito a divórcio. Sem direito a divórcio. Tem que ir no seu médico. Perfeito. Tem tantas perguntas aqui, pessoas que fizeram cirurgia faz 4 meses, está ótimo. O único problema é a queda do cabelo, por exemplo. A Lídia Ribeiro. Então essa é uma boa pergunta. A queda do cabelo acontece muitas vezes pelo estresse do emagrecimento. Então, você emagrecer em 4 meses 30 quilos, se você fizer uma dieta, você pode ser que caia seu cabelo só pela dieta que você fez, porque é um estresse para o corpo muito grande. Então, em geral, existem vitaminas para a gente suplementar e o paciente volta a crescer o cabelo. Depois, em geral, isso cai até o 6º mês. Depois do 6º mês, ela já deve ter umas raizinhas nascendo. Depois do 6º mês, volta a crescer. Agora, eu sempre suplemento algumas vitaminas para tentar minimizar. Exatamente. Mulheres que fazem a cirurgia bariátrica e ainda não tiveram filhos, querem engravidar. Pode? Pode ter sem nenhum problema. O que a gente espera e pede para o paciente esperar 1 ano, 1 ano e meio, o peso estabelecer. Porque quando o paciente está emagrecendo, às vezes ficar grávida, é um estresse muito grande para o organismo. Tem pacientes que ficaram grávidas com 6 meses, 7 meses e não tiveram problemas, mas o ideal é esperar o emagrecimento. E não há nenhum problema em ficar grávida, nenhum. As crianças nascem totalmente rígidas e normais.
Muito bem. A atenção continua durante a gestação. A gente suplementa um pouquinho mais de suplemento. vitamina, Perfeito. algumas coisas a mais, mas vai muito bem. O próprio ginecologista, sabendo disso Ele também, já está de hoje em olho, né? dia, os ginecologistas estão mais acostumados com isso, eles já suplementam o paciente, mandam pra gente fazer um reforço, né? E fica bastante em cima da parte de vitamina e nutrição. A Bia Almeida pergunta assim: fiz sleeve há 4 meses, atualmente como de tudo e como bem. É normal? Então, é difícil dizer porque Não tem dá que pra ver saber como o que foi que é o- feito, porque o entendi. sleeve tecnicamente Tá tem bom. então, às vezes um pouquinho maior, entendeu? Então é difícil eu te falar. Então, é complicado porque precisa ver a técnica, né? Se a técnica está adequada pra gente poder... Ela fala algumas outras coisas aqui, então, que são menos específicas para o caso, talvez. Ela, 2 dias depois da cirurgia, chegou em casa, sentiu uma falta de ar. Ela tem medo se teve trombose, por exemplo, se isso foi por causa... Será que fiquei com trombose? Ela pergunta aqui. Isso não passa, né? Você saberia isso? O acompanhamento com o médico? Em geral, isso é diagnosticado, né? Se o paciente tem uma trombose, alguma coisa assim. E isso não deixa, digamos, a sequela, não é por isso que ela está comendo, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver, perfeito. 4 meses depois ainda tem risco de trombose? Tem risco? Pela cirurgia, não. Paciente, risco de trombose, todo mundo tem, né? Mas pela operação já passou. Tudo isso é muito estabelecido hoje, né? Então, Tudo isso é estudado, você tem a profilaxia, estabelecido né? para cada paciente, tem um roteiro do que ser feito, se você tem mais risco, você estratifica o paciente, você vê o quanto que ele tem risco de trombose e que profilaxia, todo mundo faz algum tipo de profilaxia e que tipo de profilaxia você vai fazer para aquele paciente. Tudo isso é muito estudado, está muito estabelecido. Quer fazer uma continha, doutor? Tem Vamos uma lá, telespectadora aqui que vamos fazer manda uma os conta. dados dela, quer saber, lá. não vou falar o nome, que ela mandou por mensagem particular. Tem 28 anos, tem 1,80 de altura e 125 quilos. 125 quilos, 1,80 de altura. Pergunta se pode fazer a cirurgia, fala conosco do Rio de Janeiro. Ela tem 38,5, né, de IMC. Então, provavelmente ela deve ter alguma comorbidade, precisa ver, que se enquadre na indicação, mas ela possivelmente é uma candidata. Qual é o caminho, então? Quem quer fazer a operação, o caminho é procurar um cirurgião bariátrico e conversar com ele, para ele avaliar você e te explicar uma série de exames e te explicar da operação, as possibilidades, se você tem indicação, não tem, por quê? Porque não é só isso, ela tem que falar desde quando ela tem esse peso, se esse foi o peso máximo dela, se ela tentou emagrecer. Geralmente é o peso máximo. Geralmente o paciente te procura no peso máximo dele, né? Que ele não aguenta mais aquele peso. Isso é a regra, mas pode não ser. Perfeito. Então, se esse é o peso máximo dele, se ele tentou emagrecer com tratamento clínico, que tipo de tratamento clínico que ele fez, o que aconteceu para ele ficar gordo desse jeito? Essa é a pergunta, né? Longa, até tem consulta, o que aconteceu? Né? Me conta a tua história, o que aconteceu que você ficou assim? Então, o paciente todo mundo tem uma história para contar, né? Então, e aí a gente, por isso que eu digo, o paciente de obesidade com o cirurgião é uma relação muito próxima, onde ele tem que te entender para ver se você é um candidato não só pelo peso, mas emocionalmente, psicologicamente, socialmente. Então é uma consulta importante. Estou conversando com um paciente com peso grande, pô, doutor, eu vou comer, eu fico em casa, recebo as pessoas para um churrasco, faço comida, sento à mesa com essas pessoas. A comida é muito importante para essa pessoa, então vamos bem devagar. Entendeu? Por isso que você precisa conhecer a pessoa. Ela precisa me contar um pouco dela para a gente poder ver se ele é um candidato ou não. Não é simplesmente fazer uma conta. Né? Muito mais. Então é muito mais complexo do que isso. A pessoa tem que estar disposta Você tem que entender quem é a pessoa e você vai com o seu médico trocar uma ideia. Quando eu perguntei sobre se a mulher poderia engravidar depois de uma cirurgia bariátrica, já recebi perguntas aqui sobre se não perde o resultado. Então, de repente, na gestação, a mulher engordar... Não perde. Em geral, não. Talvez engorde um pouquinho a mais, como uma mulher normal e volta com o peso. Com atenção a essa alimentação, ela volta. Sem nenhum problema. Entendeu? A não ser que, né, a pessoa tem uma desregulação muito grande nutricional. Coma demais, mas em geral, não perde. Agora, quem está buscando especialista, a gente falou aqui alguns detalhes que fazem toda a diferença. E eu vou repetir alguns deles aqui, o doutor me corrija se eu estiver errado. Pesquisar o profissional,
a gente falou de cirurgia, é muito segura nas mãos do especialista, né, doutor? Experiente. Nas mãos certas, ela é muitíssimo segura e vai deixar a pessoa muito mais feliz na questão da obesidade. O doutor já brincou da outra vez aqui, até lembrei depois, não vai resolver os outros problemas da pessoa. Só deixar você mal, vai resolver esse problema, né? E as técnicas, lógico, as que são aprovadas. São aprovadas pelo Conselho Federal de Medicina. Isso está muito estabelecido hoje. Né? Hoje a operação bariátrica é tão segura porque está tudo muito estudado, tudo muito estabelecido. Né? Tem um caminho já asfaltado para você percorrer. Então você tem que procurar um profissional, um especialista. Hoje a gente já tem título de especialista para isso, né? Para cirurgia bariátrica. Foi aprovado agora recentemente como uma especialidade. Então tem que ser as técnicas consagradas, uma equipe multidisciplinar e você ter, obviamente, uma confiança e uma empatia com a equipe, com o médico que vai te operar e um bom relacionamento com ele. Isso é muito importante. Excelente. Eu falei durante a entrevista, vou repetir o site do doutor, www.cirurgiadaobesidade.med.br, cirurgiadaobesidade.med.br, o telefone 0 operadora 11 5571 2472, 5571 2472. Doutor, adorei te receber aqui de novo, espero que você volte. A gente não cansa de falar desse assunto e sempre tem perguntas novas sobre o tema. Então, muito obrigada. Vem mais vezes. Obrigada, viu? Muito obrigado pelo convite, sempre bom estar aqui com você. Obrigado. Bom fim de tarde. Obrigada a você que escolheu ficar bem informado aqui conosco hoje. Te espero na segunda-feira. Continuem mandando lá os seus recadinhos na minha página do Facebook, facebook.com/Denise Luque. Eu perguntei de que cidade, estado você assiste ou consulta ao doutor. Estou esperando sua resposta, porque segunda-feira tem mais agradecimento e beijos para vocês. Fiquem com Deus, aproveitem o final de semana. Até segunda. Tchau.